Bem-vindos, colegas estudantes e futuros profissionais. Neste vídeo, vamos corrigir 15 questões variadas de direito do trabalho para que você treine para o seu concurso nacional unificado Bloco 4. Vamos lá! Questão 1. A Lei no 6.514, de dezembro de 1977, que altera o capítulo V do título 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, relativo à segurança e medicina do trabalho, e da outras providências, estabelece que dentre as competências das empresas estão agir. Alternativa A. Promover a fiscalização do cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho. Alternativa B. Observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive seguindo as instruções e os procedimentos. Alternativa C. Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Alternativa D. Adotar as medidas que se tornem exigíveis, determinando as obras e os reparos que sejam necessários em qualquer local de trabalho. Alternativa I. Abonar e justificar ato do empregado a recusa injustificada de trabalho. Questão. A alternativa C. Corresponde ao gabarito da banca, pois menciona que a empresa deve cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, o que está em conformidade com a legislação. Conforme o artigo 157, cabe às empresas, inciso 1, cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, inciso 2, instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar, no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. Inciso 3, adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente. Inciso 4, facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente. Questão 2. A Lei no 6.514, de dezembro de 1977, que altera o capítulo V do título 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, relativo à segurança e medicina do trabalho, e da outras providências, estabelece que, no que tange às atividades insalubres ou perigosas, alternativa A. A insalubridade ocorrerá independentemente da adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. Alternativa B. O governo federal aprovará anualmente a listagem das atividades e operações insalubres. Alternativa C. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. Alternativa D. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos, assegura a percepção de adicional, respectivamente, de 40%, 20% e 10% do salário base, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. Alternativa e os critérios de caracterização da insalubridade serão somente os limites de tolerância aos agentes agressivos. A alternativa C corresponde ao gabarito da banca. A afirmativa está correta ao afirmar que o trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa, conforme a notação de responsabilidade técnica 193, primeiro da CLT. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. Questão 3. A Lei no 6.514, de dezembro de 1977, que altera o capítulo 5 do título 2 da CLT, relativo à segurança e medicina do trabalho, e da outras providências, prevê, no que tange às medidas especiais de proteção, que cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego estabelecer disposições complementares, tendo em vista as peculiaridades de cada atividade ou setor de trabalho. Não faz parte dessas disposições o seguinte item. Alternativa A. A proteção contra insolação, calor, frio, umidade e ventos, sobretudo no trabalho a céu aberto, com provisão de água potável.
alojamento e profilaxia de endemias. Alternativa B. A proteção contra incêndio em geral e as medidas preventivas adequadas, com exigências ao especial revestimento de portas e paredes, construção de diques e outros anteparos, assim como garantia geral de fácil circulação, corredores de acesso e saídas amplas e protegidas, com suficiente sinalização. Alternativa C. A determinação do emprego de códigos internacionais de cores nos locais de trabalho, inclusive nas sinalizações de perigo. Alternativa D. O trabalho em escavações, túneis, galerias, minas e pedreiras, sobretudo quanto à prevenção de explosões, incêndios, desmoronamentos e soterramentos, eliminação de poeiras, gases e facilidades de rápida saída dos empregados. Alternativa I. A adoção de medidas de prevenção de acidentes e dos equipamentos de proteção individual em obras de construção, demolição ou reparos, bem como em depósitos, armazenagem e manuseio de combustíveis inflamáveis e explosivos, trânsito e permanência nas áreas respectivas. A alternativa C corresponde ao gabarito da banca. O item C menciona a determinação do emprego de códigos internacionais de cores nos locais de trabalho, inclusive nas sinalizações de perigo. Este item não faz parte das disposições complementares que o Ministério do Trabalho e Emprego pode estabelecer, de acordo com a Lei nº 6.514 de 1977, conforme o artigo 200 da CLT. Cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer disposições complementares às normas de que trata este capítulo, tendo em vista as peculiaridades de cada atividade ou setor de trabalho. Não há menção específica sobre a determinação do emprego de códigos internacionais de cores nos locais de trabalho. Questão 4. De acordo com a Lei nº 6.514, de dezembro de 1977, que altera o capítulo 5 do título 2 da Consolidação das Leis do Trabalho, relativo à segurança e medicina do trabalho, e da outras providências, os empregados devem: alternativa A. Usar os equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa. Alternativa B. Colaborar com a fiscalização do cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho. Alternativa C. Permitir o exercício da fiscalização pela autoridade competente. Alternativa D. Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Alternativa I. Elaborar ordens de serviço para precauções e evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. Alternativa A. Corresponde ao gabarito da banca. O item está correto, pois a legislação determina que os empregados devem usar os equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa, conforme o artigo 158. Cabe aos empregados, inciso 1, observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções de que trata o item 2º do artigo anterior. Inciso 2. Colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos deste capítulo. Parágrafo único. Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada. Letra A. O uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa. Questão 5. Margareta é empregada da loja de roupas Fina Estampa e, mesmo advertida por 2 vezes, em meses anteriores, faltou injustificadamente ao trabalho por 16 dias consecutivos, reapresentando-se, após a ausência, para dar continuidade ao trabalho. Considerando o que prevê a consolidação das leis do trabalho, bem como o entendimento jurisprudencial acerca da matéria, o empregador de Margarete, para dispensá-la por justa causa, deverá invocar a hipótese de: alternativa A. Insubordinação. Alternativa B. Ato de improbidade. Alternativa C. Abandono de emprego. Alternativa D. Desídia no desempenho das respectivas funções. Alternativa I. Incontinência de conduta. A alternativa D. Corresponde ao gabarito da banca. O item está de acordo com o gabarito da banca. Desídia no desempenho das respectivas funções se refere à negligência ou falta de cuidado no cumprimento das obrigações do trabalho, o que se aplica ao caso de Margarete, conforme o artigo 482 da CLT.
Anotação de responsabilidade técnica 482 constitui justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. Letra e desídia no desempenho das respectivas funções. Questão 6. Cláudio e Roberto são estivadores e prestaram serviço por 12 dias no descarregamento de um navio, com a mão de obra intermediada pelo órgão gestor de mão de obra, o GMU. Cláudio não recebeu pelos dias trabalhados e Roberto, além de também não receber, sofreu um acidente de trabalho nesse serviço, sofrendo dano considerável. De acordo com os fatos e a norma de regência, é correto afirmar que: alternativa A. Por se tratar de trabalhador avulso, que não se caracteriza como empregado, não há responsabilidade do GMU. Alternativa B. Haverá responsabilidade principal do operador portuário e, subsidiariamente, do órgão gestor de mão de obra. Alternativa C. O GMU e o operador portuário responderão solidariamente pela remuneração devida a Cláudio e Roberto e pela indenização decorrente do acidente de trabalho. Alternativa D. Pela remuneração devida, o GMU e o operador portuário responderão solidariamente, mas pela indenização oriunda do acidente de trabalho, a responsabilidade é exclusiva do operador portuário. Alternativa I. O operador portuário não terá qualquer espécie de responsabilidade em relação aos trabalhadores portuários avulsos. A alternativa C. Corresponde ao gabarito da banca. Esta alternativa está de acordo com o gabarito da banca. De acordo com a Lei nº 12.815 de 2013, artigo 32, parágrafo 4º, o operador portuário e o órgão gestor de mão de obra do trabalho portuário avulso responderão solidariamente pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que o trabalhador portuário avulso estiver à sua disposição. Isso inclui tanto a remuneração quanto a indenização por acidentes de trabalho. Questão 7. Em uma empresa com 50 empregados, situada em Gurupito, ocorreram os seguintes episódios na semana em curso. O empregado Carlos marcou na entrada o seu cartão de ponto e o do colega de trabalho Claudio, que não estava na empresa, mas pediu esse favor porque chegaria mais tarde. Jerusa apresentou um atestado médico falso para abono de 2 dias de faltas. Pedro agrediu verbalmente o seu colega de trabalho Fernando, que exerce a mesma função. Quando ambos por acaso se encontraram no final de semana no shopping Gurupi e se desentenderam, Luísa foi flagrada fumando cigarro, malgrado saber que, na empresa, é proibido fumar em razão dos materiais inflamáveis que lá existem. Já tendo sido advertida e suspensa anteriormente pelo mesmo motivo. Considerando essas hipóteses e o que prevê a CLT, assinale a opção que contempla os empregados que poderão ser dispensados por justa causa. Alternativa A. Jerusa, Carlos, Pedro, Claudio, Luísa e Fernando. Alternativa B. Carlos, Jerusa e Pedro, apenas. Alternativa C. Claudio, Pedro, Carlos e Luísa, apenas. Alternativa D. Jerusa e Carlos, apenas. Alternativa I. Luísa, Carlos, Jerusa e Claudio, apenas. A alternativa I. Corresponde ao gabarito da banca. Está de acordo com o gabarito da banca. Luísa, por reincidência em conduta proibida, fumar em local com materiais inflamáveis. Carlos e Claudio, por fraude relacionada à marcação de ponto, e Jerusa, por apresentação de atestado médico falso, configuram situações previstas na CLT para dispensa por justa causa. Questão 8. Assinale a opção que indica categorias funcional que não têm direito a receber o adicional de periculosidade. Alternativa A. Vigilantes patrimoniais armados. Alternativa B. Trabalhadores da área de produção em indústrias de produtos de fogos e artifícios. Alternativa C. Trabalhadores frentistas de postos de combustíveis. Alternativa D. Motoristas de caminhão-tanque, desde que a carga seja superior a 200 litros. E pilotos de aeronaves civis. A alternativa I. Corresponde ao gabarito da banca. O item está de acordo com o gabarito da banca. Pilotos de aeronaves civis não têm direito ao adicional de periculosidade, conforme a legislação trabalhista brasileira. Questão 9.
Nestor é empregado doméstico desde 2019 e seu empregador desconta mensalmente de seu contra-cheque 2% a título de vestuário, pois Nestor recebe um uniforme novo completo a cada semestre e 5% a título de material de higiene, pois Nestor recebe pasta de dente, papel higiênico, sabonete, cotonete e enxaguante bucal. O empregador faz o recolhimento mensal do eSocial, que engloba os tributos e o FGTS do empregado doméstico. Em outubro de 2023, o empregador constatou que Nestor retirou diversos mantimentos do armário e os levou consigo sem autorização, o que redundou na sua dispensa por justa causa. Considerando a situação apresentada e a norma de regência, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. São legítimos os descontos efetuados e o empregado não poderá sacar o FGTS da alternativa. B. Há somente é lícito o desconto pelo vestuário, e por ser empregado doméstico, Nestor sacará o FGTS da alternativa. C. Os descontos são ilegais e o empregador receberá 3,2% do FGTS depositado. Alternativa D. A validade dos descontos dependeria de concordância expressa de Nestor, que poderá sacar metade do FGTS. Alternativa I. Nestor poderá sacar 80% do FGTS e somente é lícito o desconto pelo material de higiene. A alternativa C. Corresponde ao gabarito da banca. Os descontos são ilegais e o empregador receberá 3,2% do FGTS depositado. Está de acordo com o gabarito da banca. A Lei Complementar número 150 de 2015, em seu artigo 22, parágrafo único, estabelece que, em caso de despedida sem justa causa, o empregador deverá pagar diretamente ao empregado o valor correspondente a 3,2% sobre a remuneração devida no período de vigência do contrato de trabalho, a título de indenização compensatória da perda do emprego. No caso de justa causa, não há essa indenização, mas os descontos mencionados não são previstos em lei como lícitos. Questão 10. Assédio sexual é uma conduta sexual abusiva e indesejada, concretizada por meio de manifestações verbais ou físicas, com a finalidade de prejudicar o desempenho laboral da vítima, causando-lhe constrangimentos e intimidação, ou ainda a obtenção de favores de cunho sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de ascendência inerente ao exercício do emprego, cargo ou função. Acerca do assédio sexual no ambiente de trabalho, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. Não pode ocorrer assédio sexual entre pessoas do mesmo sexo. Alternativa B. O assédio sexual por intimidação é crime capitulado no Código Penal. Alternativa C. Assédio sexual por chantagem são incitações sexuais inoportunas ou outras manifestações de cunho sexual, verbais ou físicas. Alternativa D. No assédio sexual por chantagem, o assediador busca obter favores sexuais para si ou para terceiro. Alternativa I. A caracterização do assédio sexual exige a prática de atos reiterados, não se caracterizando com um único ato. Alternativa D. Corresponde ao gabarito da banca. A afirmativa está de acordo com o gabarito da banca. No assédio sexual por chantagem, o assediador busca obter favores sexuais para si ou para terceiro, prevalecendo-se de sua posição de superioridade ou ascendência no ambiente de trabalho. Esta definição está alinhada com o artigo 216-A do Código Penal, que estabelece constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Questão 11. As empresas e os sindicatos podem instituir comissões de conciliação prévia CCP, de composição paritária, com representante dos empregados e dos empregadores, com a atribuição de tentar conciliar os conflitos individuais do trabalho. No caso de Arthur, já existia uma CCP na sua empresa, e ele resolveu submeter o seu conflito com o empregador à referida comissão. De acordo com a CLT, assinale a afirmativa correta acerca das comissões de conciliação prévia, CCP. Alternativa A.
Não é possível submeter qualquer tipo de reclamação à CCP enquanto o contrato está em vigor e o mandato dos seus membros é de 2 anos. Alternativa B. A CCP tem prazo de 10 dias para a realização da sessão de tentativa de conciliação e o prazo prescricional será suspenso a partir da provocação de ADV. Alternativa C. A CCP não poderia existir porque o STF já declarou inconstitucional a sua existência. Desse modo, qualquer ato por ela praticado é nulo. Alternativa D. A CCP será composta de, no mínimo, 4 e, no máximo, 10 membros, com mandato de 1 ano, permitida uma recondução. Alternativa I. O mandato na CCP é de 2 anos, sendo permitida uma recondução e vedada a dispensa dos membros da CCP até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometerem falta grave. Responder. A alternativa D corresponde ao gabarito da banca. Está de acordo com o gabarito da banca. A CLT, em seu artigo 625-D, estabelece que a CCP deve tentar conciliar os conflitos individuais do trabalho e o prazo para a realização da sessão de tentativa de conciliação é de 10 dias a partir da provocação. Além disso, o prazo prescricional é suspenso a partir da provocação, conforme o artigo 625 da CLT. Questão 12. Hernani é motorista profissional e está se candidatando a uma vaga de emprego numa empresa de transporte de mercadorias. Nessa situação, acerca do exame toxicológico para substâncias psicoativas que causem dependência ou que comprovadamente comprometam a capacidade de direção, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. Não pode ser exigido de Hernani e de nenhum outro empregado porque viola intimidade, direito consagrado pela Constituição Federal. Alternativa B. É exigível previamente a admissão e por ocasião do desligamento, com janela de detecção mínima de 90 dias, podendo ser utilizado o exame toxicológico previsto no Código de Trânsito Brasileiro, desde que realizado nos últimos 60 dias. Alternativa C. É exigível previamente a admissão e como exame periódico, com janela de detecção mínima de 30 dias, não podendo ser substituído por outros exames. Alternativa D. Se houver concordância de Hernani por escrito, o exame toxicológico pode ser feito uma vez por ano, ou pode ser substituído pelo exame toxicológico previsto no Código de Trânsito Brasileiro, desde que feito nos últimos 120 dias. Alternativa I. Pode ser feito a cada 90 dias, se for uma empresa com grau de risco alto, ou 130 dias, se for uma empresa com grau de risco médio ou baixo, podendo ser utilizado o exame toxicológico previsto no Código de Trânsito Brasileiro. A alternativa D corresponde ao gabarito da banca. Está de acordo com o gabarito da banca. Conforme a Lei nº 13, de março de 2015, art. 168, combinado com a Resolução CANFRA número 691, de 27 de setembro de 2017, o exame toxicológico é exigido para motoristas profissionais das categorias C, D e I, na admissão e no desligamento, com uma janela de detecção mínima de 90 dias. Além disso, o exame realizado para fins de renovação da CNH, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, pode ser utilizado, desde que realizado nos últimos 60 dias. Questão 13. Reinaldo, trabalhador rural, atua na Fazenda Boa Esperança como tratorista desde 1990. Em janeiro de 2021, o empregador de Reinaldo dispensou sem justa causa, sendo que o ex-empregado ajuizou reclamação trabalhista em novembro de 2023. Sobre a situação apresentada, nos termos da Constituição Federal, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. A prescrição para o trabalhador rural só tem início após uma prestação de contas, que não foi feita, razão pela qual não existe prescrição total. Alternativa B. Como forma de proteção especial ao empregado rural, a lei garante que a ação possa ser proposta em até 5 anos da extinção do contrato. Alternativa C. Caso o reclamado suscite em defesa a prescrição extintiva, o juiz deverá acolhê-la. Alternativa
D. Somente se as verbas da extinção forem quitadas no sindicato de classe rural é que a prescrição bimestral terá início. A alternativa C. Corresponde ao gabarito da banca. Conforme a Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso 29, estabelece que a ação, quanto a créditos resultantes das relações de trabalho, tem prazo prescricional de até 2 anos após a extinção do contrato de trabalho para o ajuizamento e de 5 anos para os créditos propriamente ditos, contados da data do vencimento. Portanto, ajuizar a reclamação em novembro de 2023 para um contrato extinto em janeiro de 2021 ultrapassa o prazo de 2 anos permitido para o ajuizamento, configurando a prescrição extintiva. Anotação de responsabilidade técnica 7º, inciso 29, da Constituição Federal. Ação quanto a créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Questão 14. Diante do que dispõe o ordenamento jurídico e a doutrina acerca do contrato individual do trabalho, exige-se, para sua configuração, dentre outros elementos, alternativa a obrigatoriedade de ser firmado apenas entre pessoas jurídicas como contratantes e pessoas físicas como contratadas. Alternativa B. A necessidade de o empregador dirigir a prestação pessoal de serviço. Alternativa C. A pessoalidade do empregado e do empregador. Alternativa D. A exclusividade para o mesmo empregador. Alternativa I. A obrigatoriedade de ser firmado apenas por escrito. A alternativa D. Este item corresponde ao gabarito da banca. A necessidade de o empregador dirigir a prestação pessoal de serviço está de acordo com o gabarito da banca. Este elemento reflete o princípio da subordinação, que é essencial para a caracterização da relação de emprego, onde o empregado se submete às ordens do empregador no que tange à forma de realização do trabalho. Questão 15. Em conformidade com a consolidação das leis do trabalho, a ordem de preferência a ser observada para o caso de responsabilização subsidiária pelas obrigações trabalhistas da sociedade será: alternativa A. Empresa devedora, sócios retirantes e sócios atuais. Alternativa B. Sócios retirantes, sócios atuais e empresa devedora. Alternativa C. Empresa devedora, sócios atuais e sócios retirantes. Alternativa D. Sócios atuais, sócios retirantes e empresa devedora. Alternativa I. Sócios atuais, empresa devedora e sócios retirantes. A alternativa C. Corresponde ao gabarito da banca. A alternativa C. Que indica a ordem empresa devedora, sócios atuais e sócios retirantes, está de acordo com o gabarito da banca. Esta sequência reflete o entendimento de que a empresa devedora é a primeira responsável pelas obrigações trabalhistas, seguida pelos sócios atuais e, por fim, pelos sócios retirantes, em conformidade com a legislação trabalhista. Agradecemos a todos que acompanharam este vídeo e confiaram em nosso conteúdo para sua preparação. Desejamos a vocês todo o sucesso no concurso. Até a próxima! Sigam a página, curtam e compartilhem.